A sequência nossa foi um empate contra o Goiás no Serra Dourada, que é uma equipe tradicional, que é uma equipe que frequenta a Série B, Série A. Depois, a vitória aqui contra o Náutico, certo? Também é uma das equipes tradicionais. Depois, você vai jogar contra o CRB, consegue vencer, contra o Náutico uma vitória, contra o CRB uma vitória. E agora com o Ceará. Eu faço um paralelo nisso, assim, o nível de confrontos que o Brasil está tendo. Eu acho que esse é o bom de jogar uma Série B, é esse confronto contra equipes que tem grife, que tem nome, que tem torcida, que tem história no futebol brasileiro. Né? E o Brasil está se saindo bem. Né? Então você vendo um bom empate fora de casa contra o Goiás, você vendo uma vitória contra o Náutico, você vendo uma vitória fora de casa contra o CRB, e agora o seu próximo compromisso é contra o Ceará. Então, o que fica assim de comum é o nível, a tradição, o interesse que esses jogos despertam. Né? Então eu vejo isso, eu não comparando só esses dois jogos, mas comparando essa sequência que o Brasil está tendo, e as duas partidas, se fosse separar as duas partidas, eu vejo equipes com jogadores com uma qualidade acima da média, que pode desequilibrar e que nós vamos ter que ter um cuidado muito grande na marcação. E a previsão é de um jogo realmente bastante difícil. É um jogo também para característica de retenção de bola, como foi o Brasil lá no jogo contra o CRB? Eu não sei, porque isso não depende só exclusivamente de uma equipe, né, de você querer. Eu gostaria de estar sempre com a posse de bola e sempre jogando no campo do adversário. Provavelmente o adversário também ia querer isso. Né? Mas sempre quando você vai ter um jogo, existem confrontos. E às vezes você tem possibilidade maior, as circunstâncias elas te levam para um lado. Nós temos uma maneira de jogar aqui no Bento Freitas, que é sempre de uma maneira intensa, né? E não vai ser diferente. É a nossa maneira de jogar. Ser competitivo, ser intenso, marcar forte, ser agressivo com a bola. Né? Se isso gera mais posse de bola, não sei. Às vezes você tem que ter a posse de bola quando é necessário. Você rouba a bola, tem possibilidade de atacar rapidamente porque o adversário está fora do lugar, você vai fazer isso. Você percebe que o adversário está posicionado, como veio o Náutico aqui no primeiro tempo, você tem que trabalhar mais. Então, cada jogo muda um pouco a circunstância, nós temos que estar preparado, a equipe, o jogador até individualmente tem que estar preparado para as duas situações. Depois que terminou o jogo lá no Rei Pelé, a gente comentou que o repertório ofensivo do Brasil tem aumentado consideravelmente. Né? A gente viu o Brasil jogando de uma maneira um pouco diferente, sem o homem de referência dentro da área. O Brasil teve posse de bola, jogou boa parte do tempo dentro do campo do adversário, teve uma boa atuação. Agora vai enfrentar um adversário tão difícil quanto aqui o Ceará, onde a gente sabe que o Brasil é muito forte, onde a gente sabe que, obviamente, que sempre é bom vencer, né? E não, em tese não se abre mão das jogadas mais fortes. Tu cogita essa hipótese de voltar com o Rodrigo, ter um jogador de referência, até porque a gente sabe que a bola aérea do Brasil é um fator que desequilibra, que o Brasil é muito forte nisso, ou tem a possibilidade de seguir o Ney no meio campo? Exato. A dúvida reside aí, né? É o que nós vamos trabalhar, essas duas circunstâncias, não defini ainda. Eu gostei das duas, né? Gostei aqui contra o Náutico, com o Rodrigo, e gostei dessa formatação contra o CRB. As duas nós podemos jogar, não é com o Rodrigo, com um atacante de área, tem que ser em casa. Isso pode ser feito fora de casa, como nós já fizemos. E a situação também do Rafinha um pouquinho mais adiantado, ela pode ser feita em casa, como nós fizemos no ano passado várias vezes com o Paraná. O que é importante é você criar o maior número possível de chances de gol. E eu acredito que com as duas, independente
de qual eu escolher, e eu ainda não escolhi. Quando a gente joga em casa, nós temos essa característica de criar mais. Nós e todas as outras equipes. Então, reside aí as opções que eu tenho, e são opções boas, é isso que eu disse, né? A mudança lá contra o CRB foi porque nós já estávamos treinando e eu gosto de ter essas alternativas, né? Então, muito possivelmente, né, eu vou começar com uma delas, mas a outra sempre fica como opção durante a própria partida. Isso me dá um maior número de opções, dificulta também o adversário para você não ter só um posicionamento. Mas eu ainda não tenho como te afirmar, porque eu ainda também não decidi. Vai passar também pelo desgaste dos jogadores, a viagem longa, até porque Wagner saiu bem cansado, Rafinha, jogadores que dão intensidade no meio campo. Perfeito, vai passar por aí, porque você for ver, Marcelo, nós não fizemos treino ainda, em função que a gente jogou, se desgastou, viajou, saiu às 4 da manhã de lá. Acho que até o Ceará chegou primeiro no Rio Grande do Sul, antes do que nós no Rio Grande do Sul. Então vai depender, sim. Talvez até eu possa estar pensando numa situação, em algum atleta me falar que não pode atuar, eu vou ter que mudar, inclusive essa parte tática, né? Mas já pensando nisso, que no período que a gente teve mais tempo para treinar, teve jogos aí que teve um espaço de 10 dias, que nós treinamos várias formatações. Porque se um jogador nosso acusar cansaço ou dor, que impeça de jogar, que não tenha 100%, às vezes, trocando um jogador, você muda um pouco a maneira de nós atuarmos, e eu não teria tempo para treinar. Então, esses treinamentos foram feitos antes, como aconteceu no caso do CRB. Essa questão dos treinamentos daquele período teve 10 dias, Rogério, talvez seja uma questão que dê para colocar como preponderante nesse bom momento do Brasil, né? Já que o Brasil jogou na terça, perdeu toda a quarta, representou ontem, joga sábado e depois já tem uma viagem longa na terça. Dá para dizer que o pouquinho que tu tem para treinar está sendo bem aproveitado, tendo em vista essa maratona desgastante que o time está tendo? É bom, né? Sempre ajuda, até porque também chegaram novos jogadores aí, né? Que eles praticamente estão entrando já no início da competição. Eu me lembro que no primeiro jogo o Wagner, acho que foi o Wagner não estava à disposição, né? O Rafinha participou pela primeira vez. Então, aqueles 10 dias nos deu um tempo para nós colocarmos a ideia que o Brasil tem de jogar para esses novos jogadores. Eles já se adaptaram, isso é extremamente importante. Se ganha um fôlego, porque o número de partidas seguidas e viagens realmente preocupa. Mas como todo mundo faz isso, todos os times passam por isso, né? Isso equilibra. E a ideia agora com essas partidas uma atrás da outra, como você falou, a ideia é que você vai usar um número maior de jogadores, né? Foi assim com o Breno, né? Aí nós temos aí o Lincoln, tem o Itaqui. Fatalmente vão ser jogadores que vão ser utilizados nessas próximas partidas. Em função disso. Então, esses 10 dias serviu justamente, principalmente para os jogadores mais novos entenderem a maneira que nós temos de atuar, e quando nós precisarmos agora, porque não está dando nem para tempo de fazer amistoso, quando nós precisarmos agora, o jogador ele entra com uma naturalidade, como aconteceu com o Breno nessa última partida. Um pouco de diferença do adversário, que é o Ceará, que enfrenta, tipo de equipe tu espera, né, um treinador muito experiente, né, que é especialista nessa competição, foi campeão estadual também. E o que dá para esperar dessa equipe que vem ao Bento Freitas amanhã? Eu vejo um grupo de atletas mais fortes que tem, né, o Ceará. Muito jogador de qualidade, muito jogador que frequenta a Série A.
um treinador que dispensa qualquer tipo de comentário pela sua qualidade, né, experiência. Esse é um candidato a subir. Eu vejo o Ceará como um dos fortes candidatos a subir pela sua tradição, torcida, investimento, mas principalmente pelo grupo que formatou. Mas essas dificuldades já eram esperadas, né? A gente está jogando uma competição desse nível justamente para ter esses confrontos. Eu acho que isso é extremamente importante. O Brasil já passou por uma Série B o ano passado, está começando uma segunda. Como eu falei, essa sequência contra Goiás, contra Náutico, contra a CRB fora de casa, agora contra o Ceará, eu acho que nos acrescenta muito, nos desafia muito, né? Então nós vemos do outro lado uma forte equipe. Isso vai fazer com que a gente tenha que ser extremamente competente, né? E quando você consegue bons resultados, como aconteceu nos jogos anteriores contra essas equipes, isso valoriza bastante, e nós precisamos também estar avançando na tabela de classificação, na pontuação. É um confronto direto, como foram os outros, né? E o jogar em casa, contando com o apoio do torcedor, pode ser um fator determinante, né? Porque diante assim dessa capacidade que alguns adversários têm, alguns clubes têm, eu acho que o que tem que equilibrar, além da questão tática, dos jogadores se dedicarem, é o fator local, é o fator da torcida estar nos ajudando, nos empurrando para esse compromisso difícil. Vou voltar a te fazer uma pergunta que te fiz logo após a partida contra o CRB, Rogério. Claro que é muito bom arrancar no pelotão de cima, né? O Brasil está a 3 pontos do líder hoje. Mas o que te deixa mais tranquilo? A pontuação ou esse momento de afirmação do Brasil, que a gente tem visto atuações seguras, atuações convincentes, que o Brasil não vem demonstrando uma melhora gradual a cada partida? Eu acho que assim, a atuação, se a gente pensar a longo prazo, né? Porque se você tem boas atuações regulares, que é o padrão do Brasil, num campeonato de pontos corridos, você, né, vai poder ter uma possibilidade maior de fazer campanha. Então, assim, a longo prazo, as boas atuações, mas a curto prazo o resultado. Porque o resultado é é o que gira, que faz o futebol. Então, as duas coisas são importantes, você ter desempenho e ter resultado. E isso é bom. A ideia nossa, o que eu sempre digo para vocês, é que a gente esteja sempre brigando pela parte de cima. Isso que estimula o campeonato. É bom você jogar uma Série B, mas é bom você jogar num posicionamento da tabela em que a gente tem que estar próximo de quem está na frente. Essa é a ideia. Próximo de quem está na frente, né? Com uma vitória você encoste, com uma vitória você ultrapasse, enfim, porque isso é estimulante. É estimulante você jogar contra o Ceará, é estimulante você jogar uma Série B, é estimulante você ver na cidade de Pelotas um bom confronto, né? Brasil e Ceará, né? Mas ele fica melhor quando você está na situação que nós estamos agora. Nós estamos com pontuação de quinto colocado, né? A 1 ponto da zona de classificação. Claro que é início, né? Tu tá entendendo? Então é bom você jogar essas partidas estando bem na tabela. Então esse é sempre o objetivo do Brasil. Você está próximo, você está dependendo de você para alcançar fazer uma boa campanha. Quando a gente vai enfrentar o Ceará, a gente quer estar sim, confronto direto, praticamente a mesma pontuação. Eu acho que é aí que ganha importância a competição e nos faz tirar proveito, né? Porque jogar uma competição, você tem que ter objetivos, você tem que ter prazer, você tem que fazer daquele jogo. Por isso que eu acredito num bom público amanhã. Porque nos últimos dias, eu vou voltar a falar isso, nos últimos dias o torcedor do Brasil, ele acompanhou
fora de casa, o Brasil empatando com o Goiás, acompanhou no Bento Freitas o Brasil ganhando do Náutico, acompanhou agora fora de casa o Brasil ganhando do CRB, e agora tem um grande jogo contra o Ceará. Eu acho que é um momento bom. Por isso que eu digo, jogar a Série B é bom, mas o torcedor vinha ao estádio sabendo que a equipe está tendo bons resultados contra equipes tradicionais e vai jogar contra uma outra equipe tradicional. Eu acho que isso é um grande estímulo para o estádio estar cheio e, evidentemente, isso vir da arquibancada para o campo e estimular os jogadores.